Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Hoje a gente tem um tema muito importante para a gente conversar, que é a oração. E realmente, se você entender o que é e aplicar a oração na sua vida, realmente a sua vida vai ser uma vida extraordinária. Você precisa realmente entender esse conceito, realmente aplicar na sua vida isso aí. Bom, para a gente não ser muito longo, vamos começar com a pergunta principal: o que é a oração? E essa é a pergunta principal. Bom, eu separei alguns conceitos do que é a oração e eu queria compartilhar com vocês. Está aqui no meu computador, então eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: definição: orar é contactar a Deus em nosso espírito. Porém, a ênfase principal da oração não está em pedir coisas a Deus, mas em estar em contato com Ele e o conhecer cada dia mais. Uau! Então, vamos explicar isso aqui. Oração é um meio de comunicação entre nós e Deus, entre nós e o nosso Criador, entre nós e aquele que mantém tudo no universo. E, gente, isso é realmente incrível. Imagina só, em qualquer momento, em qualquer lugar onde você estiver, você, através dos seus pensamentos, através da fé, você se comunica com o Criador, aquele que criou todas as coisas, que mantém tudo. Isso é simplesmente fantástico. Isso é simplesmente fantástico. E é interessante que quando a gente se comunica com aquele que criou, a nossa vida realmente é diferente. E a oração é o quê? É uma comunicação, é um diálogo. E isso deve ser a nossa experiência de oração. Muitas pessoas têm um conceito de oração de que é apenas, você ora apenas para pedir coisas a Deus. Você ora apenas para agradecer e pronto. Mas oração é mais do que isso. Oração é um meio de conversa, é um meio de comunicação. É como você conversar com um amigo, só que você está conversando com o autor do universo. Aposto que você tem um amigo. Christian, mas eu não tenho amigo. Se você deve ter algum amigo. Se você não tem um amigo, você pode arrumar um amigo. Se você não tem nenhum amigo físico, que eu estou dizendo, conversa com o Criador. Mas é importante você ter um amigo. E, sabe, quando a gente está conversando com um amigo, com uma pessoa que a gente gosta, sobre o que a gente conversa? A gente conversa sobre muitas coisas, muitos assuntos, e a conversa flui naturalmente. E o interessante é, quanto mais ligação a gente tem com um amigo ou com uma pessoa, e a gente conversa com ela, se relaciona com ela, mais parecido a gente fica com essa pessoa. E semelhantemente também isso acontece com o nosso Criador. Quanto mais tempo a gente passa em conversa com o nosso Criador, mais semelhante a Ele nós ficamos. Bom, e prestem atenção neste conceito agora. Qual que é outros, além de ser mais semelhante ao Criador, quais benefícios a gente tem quando a gente realmente ora a Deus? Interessante é paz no coração, calma ao passar pelos problemas, mais resiliência para passar pelos problemas, mais confiança em meio aos problemas. Tudo isso são qualidades que nós adquirimos quando nós passamos tempo com o Criador. A gente se molda segundo aquilo que a gente contempla, segundo as pessoas que a gente contempla e segundo os locais que a gente contempla também e convive. Então, quanto mais convivermos com o Criador, mais comunhão com Ele, mais semelhante nós vamos ficar. E o interessante é que o ponto X aqui, gente, o segredo no sucesso da vida é comunhão com o Criador. Interessante é que muitas pessoas têm uma visão sobre a divindade, uma visão sobre Deus, que como um Deus tirano, como uma pessoa pronto a castigar. Isso decorre muito da educação e os pais também colocam muito medo nas crianças, os clérigos, o castigo eterno e Deus vai te castigar se você pecar.
E muitas vezes na nossa cabeça a gente tem esse conceito. E não só também pela educação, mas a própria consequência do mal na nossa vida. Isso a Bíblia narra desde a queda no Éden, que naturalmente quando os homens pecaram, eles tenderam a querer se afastar de Deus e ficarem com medo de Deus. Então, desde lá já se criou essa imagem de que por causa do pecado, eu tenho a tendência a me afastar de Deus, tenho a tendência a ter medo de Deus e uma tendência a ter medo de como Deus vai me enxergar. Mas interessante é que Deus é um Deus de amor e foi isso que Jesus veio mostrar quando ele veio aqui na Terra. Apesar de todos os seus problemas, apesar de todos os seus pecados e seus erros, Deus ele sempre quer estar perto de nós. Deus ele sempre quer dar o melhor pra gente e Deus ele sempre quer operar milagres na nossa vida, independente do que a gente passou ou do que a gente fez. Independente de tudo isso, Deus sempre quer estar perto de nós. E isso é gente importante notar. E principalmente quando a gente faz alguma coisa assim que não é tão certo, a gente tem essa tendência de querer se afastar. Mas Deus, ele sempre quer estar perto de nós, ele sempre quer conversar com seus filhos. Gente, e o interessante é, o segredo do poder que Jesus tinha de operar e de viver como ele viveu era ligação com o Pai. Ligação com o Pai e oração. Jesus, ele passava noites em oração. Ele vivia em oração. Tinha momentos especiais de oração e também vivia uma vida de oração. Então, gente, a gente pode orar a qualquer momento da nossa vida, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus com muita fé e Deus nos ouve e nos responde. Imagina que você, não sei quantos de vocês são mecânicos, bom, eu sou mecânico, aprendi com meu avô e a gente consertava carros, principalmente carros mais antigos, esses carros modernos a gente não trabalhava. E interessante a gente aprende a conversar carros, mas muito mais facilidade para consertar um carro tem a pessoa que fabricou o carro. Por isso que a pessoa que fabrica os carros dá o manual para a gente aprender a consertar também. Agora, na nossa vida, quando a gente lida com a nossa vida, Deus ele deixou sim o manual, mas a gente tem o livre acesso ao Criador da vida e o Criador das coisas. E cara, uau, isso é fantástico! E é interessante que quão pouco a gente ora, até as pessoas religiosas, as pessoas do mundo, quão pouco a gente ora. E interessante é, quando a gente ora, quando a gente pede, Deus, ele responde. Até tem uma frase que eu sempre falo, cuidado com o que você pede a Deus, porque ele costuma responder. Bom, gente, agora eu quero dar alguns exemplos na Bíblia de oração para a gente continuar desenvolvendo esse tema. Bom, antes de abrirmos a Bíblia, eu queria contar uma historinha. Uma vez foi bem interessante. Minha irmã estava com... Agora aquela casa melhorou um pouquinho, mas há um tempo atrás ela ainda estava sofrendo muito com cólica, mas é muito mesmo, muito, vocês não estão tendo noção. E aí a gente estava em Itapecerica, Fazenda L'Esperance Brasil, projeto fantástico que vocês precisam conhecer. E ela estava muito mal, e já devia ser uma meia-noite, e a gente tinha dormido na sala, tava eu, ela, se eu não me engano, eu acho que meu cunhado tava também, mas ele caiu no sono. Ficou minha irmã gemendo e eu consolando ela, fazendo carinho e tal. E ela gemendo, e ela gemendo, e ela gemendo. Até que eu falei, gente, já tinha tomado remédio. Eu falei, cara, a solução agora vai ser orar. Ajoelhei, deixei ela lá gemendo. Comecei a orar. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos.
4 minutos, quem já orou 4 minutos sabe que chega uma hora você começa a cansar, principalmente se você está pedindo a mesma coisa, ou com o mesmo foco na oração. Depois de uns 5 ou 6 minutos, minha irmã começou a melhorar. Parou de gemer, ficou tranquila. Eu falei, ufa, graças a Deus, Deus é Pai. Quando a gente pede, a gente ora, Deus responde. Eu falei, agora eu vou dormir. Aí terminei a oração e quando eu tava me aconchegando pra deitar, ela começou a gemer de novo. Eu falei, ixi, não parou. Aí voltei a orar de novo. Ela começou a gemer, voltei a orar de novo. Ela começou a se acalmar. Parou de gemer. Aí eu parei a oração, abri o olho e ela começou a gemer de novo. E aí eu voltei a orar de novo e orei bastante dessa vez. Até que ela realmente caiu no sono e não voltou a sentir mais dor. E realmente ela terminou aquela noite, dormiu tranquilo o restante de noite, acordou no outro dia bem melhor. E foi bem interessante como que já tinha tomado remédio, não tinha passado. A gente já tinha feito o que a gente podia, mas quando a gente realmente ora e a gente pede essa intervenção divina, diretamente com o poder divino que criou, ele pode restaurar tudo e ele faz tudo na nossa vida. E realmente foi fantástico. Depois que ela dormiu, eu saí tomar um ar lá fora, depois ainda demorei para dormir. E foi bem interessante. Agora vamos lá. Bíblias em mão. Bom, se você puder, abra sua Bíblia. Mas antes de abrir a sua Bíblia, vamos orar. Bondoso eterno Deus, queremos te pedir agora que o Senhor venha estar nos dando sabedoria para entendermos e compreendermos a tua palavra. Que o Senhor venha estar nos iluminando com o teu Santo Espírito, nos guiando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto, abram em Mateus 14, versículo 23. Conta a seguinte história. Jesus estava com seus discípulos pregando para toda a multidão e ele fala o seguinte, ó. Versículo 23 de Mateus, capítulo 14. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, ele orava tanto pela manhã quanto à noite. Jesus, além de viver uma vida de oração, ele tinha momentos especiais de oração. E ele se ajoelhava e contava para o seu Deus e para seu Pai tudo o que estava acontecendo. Ele contava seus anseios, contava as preocupações, contava os planos. E essa era a vida de Jesus. E era Jesus fazia assim. E nós devemos fazer assim. Então, a gente precisa levar a Deus os nossos agradecimentos, principalmente, gente, principalmente os nossos agradecimentos. A gente precisa ser muito, muito grato a Deus por tudo que Ele nos dá. A gente precisa levar em oração os nossos agradecimentos, tá bom? Outra coisa, um texto muito importante que esse texto é fantástico. Marcos, capítulo 11, o versículo 22. Eu acho que eu falei o texto errado para vocês. É Marcos 11, 24. Fala o seguinte, esse texto é muito forte e esse conceito a gente precisa entender ele muito profundamente. Diz assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Olha só o que Jesus está falando aqui. Tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber. Mas qual que é a condição? Bom, a condição também é pedir em nome de Jesus, ou seja, que seja tudo conforme a vontade de Deus. Mas o ponto principal que Jesus ressalta no texto aqui é: vocês precisam acreditar. Vocês precisam acreditar que vocês já receberam. E esse é um conceito fenomenal. Muitas vezes a gente vive pedindo as coisas a Deus, buscando as coisas, e a gente fica com o pensamento: se acontecer, eu gostaria que acontecesse. Mas Jesus ele está ensinando o seguinte: vocês precisam orar e acreditar que já é de vocês, já é seu, já está aqui agora.
Quando a gente tem esse sentimento, as coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente realmente acredita. E para isso a gente precisa de muita fé. Se a gente não acreditar realmente, a oração não tem poder nenhum. Agora, quando a gente pede, e o interessante é que ele fala, qualquer coisa que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Agora, pede com fé. E o que é fé? É acreditar que já está aqui agora, já recebeu. Você já recebeu o que você está pedindo. Então vamos lá, coisas, exemplos na Bíblia de orações que foram respondidas. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21, e fala o seguinte, vem narrando a história de Isaac e Rebeca, e fala assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, Rebeca era estéril, não podia ter filhos, Isaac orou a Deus, pedindo que ela tivesse filhos, e ela passou a ter filhos. Olha que fantástico. Próximo exemplo. Próximo exemplo está lá em 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos lá. E a história é o seguinte. No reinado de Ezequias, aconteceu que o rei Senaqueribe veio com um exército de 185 mil soldados, cercou a cidade e estava lá para destruir todo mundo. E aconteceu o seguinte, Ezequias não tinha como se defender, não tinha mais nenhuma possibilidade. E o que eles fizeram? Jejuaram e oraram. Jejuaram e oraram fervorosamente a Deus. E o interessante é que Deus ouviu as orações deles e os livraram de todo o exército. E deixa eu ler o texto que fala aqui. Fala o seguinte, ó. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Anós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o texto continua dizendo, verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais do arraial do rei da Síria. E matou no resto. Final das contas, 185 mil pessoas do exército aniquilados. E é interessante que a única coisa que livrou eles foi o quê? A oração. O poder da oração, o poder de Deus que foi despertado através da oração. E isso realmente foi fantástico. E eu poderia aqui ficar passando vários exemplos. Deixa eu mais um que eu gosto bastante. Tenho mais um exemplo aqui muito importante pra gente. Tiago, capítulo 5, o versículo 16, fala assim, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Olha que interessante. Primeiro ele começa dizendo o seguinte, ó. Orem uns pelos outros, porque muito pode a oração de um justo. E depois ele vem falando o seguinte, ó. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era humano assim como nós. E o que aconteceu? Ele orou e por 3 anos e meio não choveu. E ele orou de novo e começou a chover. Interessante. Olha aqui. Quando a gente realmente ora, quando a gente realmente busca esse poder de Deus, não há limite para o que a gente pode
fazer. Com Deus, gente, com Deus tudo é possível. E Deus é esse poder infinito que está presente, que mantém todas as coisas. Gente, e são inúmeras as histórias. Uma vez eu lembro... Essa história é boa. A gente tinha umas abelhas numa certa localidade de terra de um amigo nosso. Esse amigo vendeu e tinha o cara que comprou falou, ó, tira as abelhas, vocês têm até quarta-feira para tirar as abelhas, porque eu tô vindo com a esteira e eu vou destruir tudo. E tava só eu e meu pai, e para transportar a abelha era muito complicado. Além disso, tava chovendo muito. E a gente começou a tirar as caixas de abelha, tirando. E teve uma hora que eu não aguentava mais. E a máquina de esteira vindo, uma máquina de esteira que vem, destrói todas as árvores da floresta, derruba tudo, depois taca fogo. Gente, eu não aguentava mais. Teve uma hora que eu caí no chão. Eu falei, cara, meu pai achou que eu ia ter um treco naquela hora. E eu quase tive mesmo. Porque eu não aguentava mais. E eu falei, qual vai ser a solução? Orar agora, orar. Senhor, quebra aquela máquina pra dar tempo da gente tirar aquelas abelhas. E o interessante é que Jesus também, ele ensinou isso, que a gente precisa perseverar em oração. Não é apenas pedir uma vez e esquecer, não. Pede, 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 pede. E ele usa uma ilustração de um juiz iníquo. Ele fala o seguinte, tinha uma mulher, uma viúva, pobre, e tinha um juiz que não era muito correto, era um juiz meio iníquo. E ele não queria julgar a causa dela, mas ela encheu tanto o saco, que se ele não julgasse por causa de fazer justiça, ele julgou só para ela parar de encher o saco. E assim também é Deus, a gente precisa pedir. E eu orei não só uma vez, mas várias e várias vezes. E o que aconteceu? A máquina quebrou, e passou uns 20 dias para conseguir arrumar a máquina. E isso é só um exemplo, mas de muitas e muitas coisas que já aconteceram. O sítio que a gente mora hoje, quantas vezes meu pai pediu em oração um sítio e ele conseguiu o sítio. Demorou. Mas o que você pedir em oração a Deus, crendo que já recebeu, um dia vai ser seu. E um dia você vai olhar para trás, se você realmente dobrar seu joelho no chão, realmente orar a Deus com fé, que já é seu, um dia você vai olhar para trás e vai agradecer por tudo o que você tem, que era aquilo que você pedia em oração. Você vai agradecer a Deus por tudo o que Ele fez. Você vai ver que realmente é Deus que faz as coisas acontecerem na sua vida. Agora vamos lá. Principalmente, isso se aplica a tudo na vida? Se aplica. Agora na questão emocional e na nossa saúde, se aplica totalmente. Quando a gente realmente pede a Deus, quando a gente realmente ora a Deus, Ele opera qualquer milagre na nossa vida. E qual que é a limitação? O poder de Deus não tem limite. O poder de Deus não tem limite. O único limite somos nós mesmos. O único limite é o ser humano. Além disso, não há outro limite. Deus criou tudo do nada. E Ele cria e recria a todo momento. Ele está ainda criando o universo está em expansão. Ele continua criando. E Ele transforma o nada em algo. E Ele opera qualquer milagre na nossa vida. Então qualquer desconforto que a gente está passando na nossa vida, qualquer problema, seja ele físico, emocional, seja estresse, depressão, qualquer problema, Deus tem a solução. E Deus é o Criador, Deus é a energia, Deus é essa força que se move em tudo e em todos. E é Ele que resolve o nosso problema. Então o que a gente tem que fazer? Realmente orar com fé, e Deus vai solucionar todos os nossos problemas. Se a gente realmente acreditar, o limite é a nossa fé. Se a gente realmente orar com fé, realmente vai acontecer. E Jesus é o seguinte exemplo: se vocês tiverem fé do tamanho do grãozinho de mostarda, vocês vão falar para essa árvore, sai daqui e se planta ali, e a árvore vai sair daqui e plantar ali. Se a gente falar para uma pedra, sai daqui e se atira no mar, ela vai sair e se atirar
no mar. E isso não é figurado, não é sentido figurado. É realmente literal. A gente pode realmente fazer isso. Quando a gente realmente alinha a fé aos nossos pensamentos e às nossas emoções, a gente realmente tem esse poder de mover a matéria. E isso é bem interessante. E é assim, gente. Então, eu quero deixar com vocês isso. Orem, busquem a Deus em oração, busquem o poder de Deus e a vida de vocês vai ser além dos limites, tá bom? Ele que vai solucionar os seus problemas, ele que vai fazer tudo na nossa vida, tá bom? Um forte beijo, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!